Olá, seja bem-vindo a essa videoaula. Nós vamos falar sobre a essência do pensamento político de Nicolau Maquiavel, por ser ele um dos pensadores mais famosos e estudados na ciência política, nas ciências humanas, nas ciências sociais atualmente. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu farei dois vídeos. Nesse vídeo, primeiro agora, nós falaremos sobre o contexto político em que Maquiavel viveu, quando ele escreveu a sua obra O Príncipe, para que a gente possa entender as suas ideias em essência. E num próximo vídeo, no segundo, nós falaremos sobre as suas ideias políticas e a sua atualidade. Então, para que você de fato compreenda o pensamento político de Maquiavel e a sua relação com a ética, é indispensável que você assista os dois vídeos, ok? Quem foi Maquiavel? Em todo lugar nós ouvimos falar do nome Maquiavel, não é verdade? Se você pegar algumas obras de literatura renascentista, fala-se de Maquiavel para referir-se a alguém mau, não é? Quando alguém, por exemplo, chama uma pessoa de maquiavélica, ela está chamando essa pessoa de uma pessoa má, traiçoeira, imoral, egoísta, de alguém que usa de má fé, não é verdade? Ou seja, o uso que essa palavra maquiavélico ficou estigmatizado como uma coisa ruim, uma coisa má, né, maléfica, né? No entanto, muitos autores eles vão defender a ideia de que o pensamento de Maquiavel não é maquiavélico. Eles dirão que Maquiavel não é um cara que defende que você deve usar sempre a maldade, o egoísmo, a crueldade. Maquiavel não é maquiavélico. Esse termo maquiavélico representa na verdade uma distorção da obra de Maquiavel. Então muito cuidado, porque autores consagrados eles dirão que uma pessoa que emprega o pensamento de Maquiavel não significa que ela seja maquiavélica, ela é maquiaveliana, não é? Um dos maiores livros de história do Ocidente sobre Maquiavel é de um historiador chamado John Pocock, e esse livro se chama O Momento Maquiaveliano e não O Momento Maquiavélico. Então, o Maquiavel ele está em todos os lugares, inclusive não é de se admirar o fato de que haja muitas distorções, como acontece com muitos e tantos outros grandes filósofos, pensadores. As pessoas elas tendem às vezes a fazer citações, distorções, isso é muito comum. De qualquer maneira, gente boa, independente de tudo isso, não há como compreender o pensamento político, especialmente o pensamento moderno e contemporâneo, sem Maquiavel. Muitos pensadores vão dizer que o Maquiavel é o primeiro, pelo menos no pensamento político, a pensar o mal como uma realidade. Não que ele seja mal ou que ele defenda o mal, mas na sua análise política ele não considera os homens como sendo bons. Veja, por exemplo, um trecho do capítulo 17 do Príncipe. Os homens eles são geralmente ingratos, volúveis, fingidos e covardes diante aos perigos e gananciosos. É assim que Maquiavel ele define os homens. Então, para Maquiavel, ao pensarmos a política, que é o objetivo dele, nós devemos considerar que nós estamos lidando com os homens que muitas das vezes os homens eles são assim. Então não é que Maquiavel ele é mau ou defenda o mal, é que ele é talvez o primeiro a considerar o mal como uma realidade, na qual o pensador, o político, ele deve saber lidar. E é isso que ele vai propor justamente na sua obra O Príncipe. Maquiavel ele desconfia do homem tal qual ele gosta de se apresentar a nós, né? E ele tenta buscar uma outra realidade. Então, tendo isso em vista, vamos entender o contexto em que Maquiavel escreve para que a sua obra seja mais assim clarificada, tudo bem? Porque todo filósofo, toda filosofia deve ser lido, analisado e compreendido dentro do seu contexto, porque é a partir do seu contexto que a sua obra ela é construída. E quando lemos um movimento filosófico ou a obra de um filósofo fora do seu contexto, nós certamente incorreremos em torções do seu pensamento, em incompreensão. O pensamento político de Maquiavel fica bem fácil de ser compreendido quando a gente compreende o contexto histórico em que ele está inserido. O Maquiavel foi um cara que viveu, digamos assim, a passagem do século XVI para o século
melhor, do século XV para o século XVI, quando nós tivemos ali o surgimento e o fortalecimento dos estados nacionais europeus. Nessa época havia a França, a Espanha como grandes reinos fortes do ponto de vista político e próspero também do ponto de vista econômico. Enquanto isso, a Península Itálica, que era onde o Maquiavel vivia, era frágil politicamente, apesar de ser economicamente rica. Ela era uma região fragmentada, formada por pequenas cidades-estados que não conseguiam se unir para formar um estado maior e mais forte do ponto de vista político. Então a Itália, no século XVI, que foi quando Maquiavel viveu, ela não era um país unificado, não era um estado como é hoje. Ela era uma pleiade, um conjunto de cidades-estados, de cidades independentes. Haviam muitas cidades autônomas, Veneza, Gênova, Milão, Roma, poderosa Roma, né? E Maquiavel era da cidade de Florença. Então a Itália nesse momento ela não constituía um país, mas muitas cidades-estados, né? Maquiavel ele escreveu um livro que nós não vamos analisar esse livro aqui, mas é um livro também muito bom, fantástico, chamado História de Florença. E nesse livro Maquiavel ele diz que Florença é um lugar onde os bons são conhecidos como loucos. E por que Maquiavel coloca a coisa dessa maneira? Todos os historiadores dizem que Florença no século XV e XVI era um laboratório político, onde era experimentado todos os tipos de governo. Florença chegou, por exemplo, a ter mais de 30 conjuntos de leis diferentes, de constituições diferentes, no mesmo século. Florença, pátria de Maquiavel, mas também a pátria de Dante, de Petrarcas e de vários outros renascentistas, era um lugar onde você tinha golpes, contragolpes, mercenários. Então perceba que Maquiavel ele vivia num contexto político altamente conturbado. Repetindo, ele disse que em Florença os bons são conhecidos como loucos, já que para você sobreviver politicamente em Florença, você deveria ser astuto, você deveria ser esperto, deveria saber jogar o momento. Então a cidade-estado que Maquiavel nasceu e cresceu foi Florença, que era governada por Lourenço de Médici, o Magnífico, o patriarca da família Médici, que era uma família muito rica e influente na Europa dessa época. No entanto, uma série de acontecimentos políticos aconteceram. Os Médici saíram da cena política de Florença, saíram mesmo da cidade de Florença. Um novo regime foi instaurado, uma república, sob a liderança de Soderini. O Soderini era muito amigo do pai de Maquiavel e convidou Maquiavel para ser o cara da segunda chancelaria no seu governo. Esse era um cargo dentro desse governo republicano, era como se o Maquiavel ele fosse o diplomata-chefe da República de Florença. É como se o Maquiavel fosse o ministro-chefe da Casa Civil hoje, entende? O Maquiavel era o quarto ou quinto homem do governo e ele tinha apenas 29 anos de idade. E nesse cargo, o Maquiavel ele ficou muito tempo, foram mais de 14 anos à frente da segunda chancelaria, em que Maquiavel fazia política ativamente, todos os dias. Para vocês terem uma ideia, o Maquiavel fazia viagens para costurar a aliança com outras cidades-estados, e essas viagens duravam 6 meses, 8 meses, 1 ano, e Maquiavel passava 1 ano e meio fora de casa, servindo a Florença, só fazendo política, costurando essas alianças. E é nessas viagens onde Maquiavel ele viu muita coisa, ele via de perto como era que os grandes homens faziam políticas nesse tempo, né? Como é que esses caras chegavam ao poder e o que eles faziam para se manter no poder. Mas como nem tudo na vida acontece como a gente quer, nem tudo é flores, o governo republicano sofre um duro golpe, é deposto, e os Médicis, eles retornam ao poder político de Florença sob o comando de Lourenço, que não é mais aquele Lourenço que eu mencionei anteriormente, o Magnífico, agora é o neto desse cara. E a primeira coisa que eles fazem é colocar todo mundo que participava do governo republicano de Soderini para fora, né? Botou todo mundo para vazar, eles botam todo mundo para sair fora, e aí quem participava desse governo republicano não vai mais ter nenhuma influência em Florença. E como Maquiavel
era um nome do governo anterior, do governo republicano de Soderini. Então ele também foi sacado, foi tirado, ele caiu fora. E o Maquiavel ficou em exílio, foi preso e torturado em Florença. E a única coisa que Maquiavel sabia fazer, queria fazer e gostava de fazer era política. E lá, como ele tinha tempo de sobra no seu exílio, ele ficou matutando, pensando uma forma de voltar ao cenário político de Florença. E aí ele teve uma ideia mais ou menos boa, né? Mais ou menos assim, olha, bom, eu vou colocar a limpo tudo aquilo que eu aprendi à frente da segunda chancelaria, toda a minha experiência nos 14 anos à frente da segunda chancelaria, eu vou colocar a limpo juntamente com os meus estudos históricos, os relatos dos grandes homens que faziam política desde os gregos, né, antigos até agora. E qual era o intuito de Maquiavel? Bom, primeiro era escrever uma obra e dedicar ao Lourenço, para que o Lourenço visse o valor de Maquiavel e com isso desse um cargo, né, para ele, para que ele pudesse participar de novo da vida política de Florença. E a segunda coisa, e talvez a mais importante, era que o Maquiavel estava escrevendo um manual de como é que o Lourenço ele podia fazer algo que ninguém tinha ainda feito, que era unificar a Península Itálica, unificar todas aquelas cidades, estados sob um só governo, né? Um governo forte, um governo centralizado. E aí fazer com que talvez a Península Itálica tivesse novamente todo aquele esplendor da época de Roma. Então é na prisão que ele dedica o príncipe, que ele escreve essa obra, a Lourenço de Médici, onde ele seria libertado e teria um emprego por conta disso. E isso de fato aconteceu. Esse é o contexto político de Maquiavel, só para exemplificar as ideias de Maquiavel no seu contexto político conturbado que ele viveu, né? Por exemplo, Roma, nessa época, era a Roma do Papa de Alexandre Borgia, né? Para muitos, esse Papa viveu num dos auges da corrupção da Igreja Católica em Roma. Ele tinha um filho chamado César Borgia e Maquiavel elogia o filho do Papa. Num momento do Príncipe, da sua obra, Maquiavel fala que César Borgia ele dominava uma região que é a România. A România ela estava se revoltando contra o César Borgia e ele mata um de seus funcionários para pacificar a România. Só que os responsáveis pelos males da România era o próprio César Borgia. Então ele mentiu, ele matou um homem e partindo assim esse homem ao meio e deixou em praça pública. Ele mata o cara para poder pacificar a România. E a população da România então passa a gostar do César Borgia, porque ele evita uma guerra civil. Maquiavel se pergunta mais ou menos assim, ora, o César Borgia mentiu, o César Borgia matou um homem e com isso ele evitou uma guerra civil e a morte de milhares. Será que o César Borgia, será que ele fez mesmo mal? Será que ele fez foi mal? Será que matar um para salvar milhares não é melhor do que falar a verdade e assim deixar que milhares morram? E Maquiavel elogia a ação de César Borgia, filho do Papa Alexandre Borgia. Então veja o contexto político em que Maquiavel escreve, percebe? Eu sempre falo isso para os alunos quando eu estou lecionando hermenêutica, né? Que para você interpretar um autor ou uma obra, seja no contexto bíblico da hermenêutica ou em filosofia, você sempre tem que entender o contexto da obra e o contexto inclusive linguístico. Por exemplo, o que significa aquela palavra naquele momento. Se você, ao tentar trazer para o presente a obra, você tem que fazer isso mesmo, mas se você ficar tentando entender as obras do passado com conceitos do presente, você comete o anacronismo, um falso entendimento do passado. E aí você pode cometer alguns enganos. No próximo vídeo nós vamos falar sobre as suas ideias políticas e a sua atualidade, como que é atual aquilo que o Maquiavel escreveu. Então não deixe de assistir e a gente se vê lá. Valeu, um abraço, um beijo.